Eu estou dando continuidade aqui do vídeo sobre Vênus, né? Sobre a questão da temperatura de Vênus. Eu tô procurando demonstrar um cálculo que eu acho que é inédito. Eu não conheço ninguém que fez esse cálculo. Ou pensou, pode ser que alguém tenha pensado, né, sobre isso, mas é uma coisa simples, né? É algo muito simples que através de calculando o albedo e as condições atmosféricas, de distância do Sol, é, de absorção, de retenção da radiação solar, todos esses dados comparando a da Terra com Vênus, se chega, pode-se comprovar a temperatura média da superfície de Vênus. A questão também não pode se colocar tudo na conta como que se diz, do efeito estufa. Porque veja só o absurdo que a ciência fala. Ela pegou alguns dados aí que o principal, que a primeira medição que se fez da temperatura de Vênus foi uma nave que sobrevoou a superfície de Vênus a uma distância de 30 mil quilômetros. Foi a Pioneer, me parece que é isso, não sei precisamente, mas o fato é que uma nave, a primeira nave, acho que foi a segunda, a primeira não teve sucesso, a primeira nave que passou rente à superfície de Vênus, rente em termos astronômicos, porque passou a uns 30 mil quilômetros. E, mas a finalidade dela era só fazer uma. Eu nem sei se essas naves tinham outro trajeto ou foi especialmente direcionado a Vênus. Me parece que sim. Foi direcionado diretamente a Vênus. Mas o fato é o seguinte, que através de um radar se mediu pela primeira vez a temperatura de Vênus. Ou se pretendeu, teve a intenção de medir a superfície de Vênus. Isso foi em 1962, se não me engano. Ou seja, faz quase 60 anos. Então, esse tipo de medição é que utiliza dos radiotelescópios, né? que se emite o radar, pela velocidade da luz, ele bate na superfície e retorna ao ponto de emissão. E tem, vamos supor, uma folha que registra a intensidade dessa radiação e daí se calcula a temperatura. Então o processo é mais ou menos isso. Não sei detalhes, mas em geral é isso que se faz. E aí se constatou que a temperatura de Vênus seria aí de uns 400 e acho que 430 que se chegou àquela medição. E hoje se afirma que a temperatura de Vênus seria até maior, de 470 graus. Isso eu acho que através dos radiotelescópios até na Terra, né? Foi inaugurado na China, acho que o maior radiotelescópio. Então isso, mais potente, isso ajuda nas medições e tal. Mas a grande questão aí, eu acredito, que essa temperatura, se constatou a temperatura do topo das nuvens, né, a radiação do topo das nuvens, considerando que era da superfície. Foi esse, a meu ver, o grande engano que foi feito. Porque desses 100% de radiação da reflexão, né, de Vênus, uns 95%, né, dessa luz refletida, dessa radiação, seria eu sustimo que 95% originários do topo das nuvens, do topo das nuvens, enquanto que só uns 5% seria responsáveis da superfície. Então
o que faltou foi isso. Foi simplesmente considerar essa temperatura só 5%. Uns 5%. Quer dizer, isso aproximadamente. Se fosse uns 5%, apenas dividir por. Eu teria que dividir por 20. Essa temperatura que se registrou. O que se considera hoje. Vamos supor, se você for ler qualquer livro aí de astronomia, se você for ver lá na temperatura, onde você vai dizer a temperatura de Vênus, o que vai dizer? Tá aqui, vou ver. Temperatura superficial de Vênus. Aqui que estou vendo nesse livro aqui da astronomia. Quem se interessar, ver esse livro aqui, ele Guia Ilustrativo Zarar, Astronomia de Dian Hidipati. Aí está aí o nome dele. É muito interessante esse livro. Aqui está dando a temperatura superficial de Vênus de 464 graus. Isso varia um pouco. Alguns lugares falam que é 470, outros 460, enfim, está por aí. Mas vamos arredondar aí, 460. Se essa medição, como eu disse, como eu acredito, desse valor é só 5% que é da superfície, esses 95% seria referente ao topo das nuvens, originários do topo das nuvens, não da superfície. Então, só dividir por 20, aí a temperatura da superfície, a temperatura média da superfície de Vênus seria de 23 graus. É mais ou menos por aí que deve estar. Então, essa questão aí, eu acho muito, muito interessante. Naturalmente, o fato é esse, que ninguém vai dar crédito para mim, a maioria, né? E, bom, é que nem, até vou falar um outro detalhe aqui. Eu faço algumas teorias, assim, interessantes, né? Que, vamos dizer assim, que uma pessoa que não é especialista, eu não sou astrônomo, não sou físico, mas através de intuição, de inspiração e também com base na literatura do Graal, na mensagem do Graal, do Messias Abdushim, nos livros de Rosélius von Sass, o livro do Juízo Final, os primeiros seres humanos, o nascimento da Terra, enfim, com base desses dados espirituais puros, né? Autênticos, porque tudo que vem da mensagem do Graal são ensinamentos puros, autênticos. Não tem nada de fantasia, coisas que a gente não pode ter certeza, e muitas coisas são muito malucas. Eu fiz algumas teorias assim que levam a evidências, né? Vamos supor, pode ser até revolucionárias, né? Assim, no conhecimento. Sobre Vênus, eu digo isso, é inédito, porque eu nunca vi alguém falar sobre isso. Não sei se alguém pensou isso. Quando não tinha tecnologia, naves assim, radar, ou então nave que pudesse se aproximar de Vênus, ou até pousar, isso está faltando, né? Porque as últimas naves que pousaram em Vênus foram aquelas sondas Vênus, né? Venera, russas, né? Soviéticas, na época era a União Soviética. Parece que a última pousou foi em 1985, foi por aí. Então isso já tem aí uns quase 40 anos, né? Então é uma tecnologia muito inferior. Se hoje voltar a se tentar pousar naves em Vênus e explorar, eu acho que não se tenta porque pela dificuldade, né? Por causa da atmosfera e tal. Mas eu acho que com tecnologias assim é possível, novas tecnologias, né? E também hoje Vênus talvez seja o planeta que mais tem estudos. Ele é muito misterioso, né? Porque também foi
foi recentemente, acho que faz um ano mais ou menos, foi verificado uma substância química, fosfina, me parece que é isso, que a radiação química se faz da radiometria dos astros, né? Que cada astro tem uma radiometria, uma digital particular. Então, por isso, analisando, pode-se ver os dados químicos de um planeta. Então, até falando sobre essa questão da digital dos planetas, através da radiometria, e também da galáxia, enfim, não existe uma igual a outra, da mesma forma que não existe digital humana exatamente igual a outra, como a íris também, né, dos olhos, não existe. Isso é uma coisa particular de cada astro. Por isso também que, fazendo também estou indo um pouco na diagonal, às vezes fugindo do tema central, né? Isso é uma característica que eu faço, né? Geralmente nos meus vídeos. Né? Quando se fala muito dessas imagens aí de Nibiru, de segundo sol, né? E aparece um outro sol ao lado do nosso sol, isso é apenas refração da luz solar na atmosfera, né? É, dos gelos, né? Que fica na suspensão na partícula de gelo, enfim, da superfície da atmosfera. E esses segundo sol sempre aparecem ou ao nascer do sol ou, ou no pôr do sol. Quando os raios do sol atravessam uma camada muito grossa de atmosfera. Então isso há essa reflexão. É um fenômeno luminoso. Não é que existe um sol do outro lado, porque isso não existe. Se existe um outro sol, tem que estar uma distância muito maior. E possivelmente existe o Sol Nêmesis, que é o Sol, uma estrela marrom escura, que seria o sistema binário com o Sol. Penso que talvez esse Nêmesis seria o segundo Sol que José Von Sass diz, né? Que fala a morte do nosso Sol, que vai ocorrer em breve, e vai ter um outro Sol. E eu acredito que seja esse planeta, quer dizer, esse astro que aparentemente já foi identificado. Isso é extraoficialmente, né? Às vezes alguma coisa oficial, enfim, mas isso é algo assim que traz muito medo, né? Muita polêmica, né? Então eu acho que esses dados, como a questão do Nibiru, do suposto Nibiru, né? Nibiru e Nemes, que é o Nibiru seria um planeta cometa e Nemes seria o segundo Sol, mas que se apresenta como uma estrela anã marrom. Ambos os astros já teriam sido identificados, né? Mas existe muito segredo sobre isso e a gente não sabe se é de fato, né? Principalmente em relação a Nibiru. Mas então, quando aparecem essas imagens de segundo sol, quando nasce, no nascer do sol, no pôr do sol, muitos falam, tá lá o segundo sol, eu vi talvez Nibiru, mas Márcio fala bastante. Mas quando se faz a leitura dessa radiometria, a digital dos astros, se vê que é exatamente. Se pega aquele segundo sol, pega lá a luz, se decompõe lá na radiometria, é exatamente a do Sol. Então aí prova, isso é prova que isso é uma simples reflexão, um fenômeno atmosférico do próprio Sol, da luz solar. E isso quem disse foi o físico e espiritualista Laércio Fonseca. Ele é um espiritualista, ele crê no espírito, mas ele é físico também. Aliás, um físico que tem muito talentoso, tem muito conhecimento. Então, ele é taxativo, né? O que ele fala? Ele fala é algo incontestável, né? Então, tem essa questão do
da identidade do planeta, né? Digital de um planeta, que são diferentes. Eu agora que falei dessa digital do planeta, né? Eu estou tentando recuperar o elo, porque eu sei que é do. Por que eu cheguei nesse ponto de falar da radiometria de um astro, né? Da digital, que é muito interessante se verificar isso. Estava falando do radar, né? Estava falando do radar das medições, né? Para ver a temperatura de Vênus. Então, estava falando desse procedimento que, que foi medido, tentou-se medir a temperatura da superfície de Vênus, mas isso não foi com. A ciência acredita, mas não. Isso não é possível, porque antes que houve tecnologia e começou essas primeiras tentativas de medições da superfície de Vênus, se supõe, a ciência acredita que estejam certos, né? Então eles dizem, foi provado. Mas não é bem assim, né? Tem que ver que quantos erros, né, comete a ciência. Então isso é muito precário provar, né? Todos falam, né? A temperatura de Vênus é tal. Quer dizer, pessoa que não está afim de se aprofundar espiritualmente falam da boca para fora, não querem se aprofundar no tema, né? E então eu busco essas informações. Eu estava falando das teorias que eu faço, né, com base disso, que são coisas assim, que eu sei são inéditas. Podia dizer assim, duas em relação à astronomia e outra em relação à arqueologia. Tem essa do planeta Vênus, que, que tem esses cálculos. Né? Eu na minha nota, desculpe, na minha nota que eu escrevi no Facebook, tá aí os dados completos. Mas aqui no vídeo é um pouco complicado falar, porque são números, né? A não ser que minha questão aqui dos vídeos são precários. Os vídeos que eu gravo aqui, eu privilegio o áudio, eu faço do celular, nem faço pelo computador, que eu acho meio complicado. A imagem também, meu computador é um pouco antigo, a imagem também não é muito boa. A possibilidade de perder vídeos é maior também, eu já perdi também no celular. Então eu acho muito mais prático, importante o áudio, né? O áudio também não é bom, então complica tudo, né? Então eu prefiro gravar os vídeos aqui pelo celular, porque tem as duas coisas principais, que é um áudio bom para as pessoas ouvirem, e o áudio, e é fácil, né? Embora eles durem uns 30 minutos, eu já sei, bem fácil. Depois aí eu já envio aí pro YouTube, mas eu ainda não tenho